You can now take a trip back 78 million years ago to visit a newly discovered giant horned dinosaur. I've never told this story before. It happened, it's true, as God's my witness. As a professional guide, as a hunter, it went from feeling awkward and weird, I'm in imminent danger. But that happened. That happened. No deserto, onde os guardas vigiam atentamente, aconteceu algo inusitado. Entidades misteriosas e locais estranhos se mesclaram, deixando todos se perguntando se algum lugar está realmente seguro desses seres ocultos. Prenda o fôlego para um emocionante passeio e descubra qual criatura misteriosa um guarda florestal capturou, deixando a todos com arrepios. Ao lado de sua mãe, esse pequeno chama atenção por não ter sua característica mais marcante, o chifre. Mas antes de pensar em caça furtiva, calma, esse bebê ainda é muito jovem para ter um. Os chifres de rinoceronte só começam a crescer por volta dos 6 anos de idade. E o mais curioso é que eles são feitos do mesmo material que nossas unhas e cabelos. Embora o filhote ainda não tenha idade para exibir seu chifre, o adulto ao seu lado, no zoológico de São Francisco, estava sem o dele. O chifre havia sido removido, mas o toco permanecia intacto, dando a impressão de que fora cortado intencionalmente. Apesar de faltar sua icônica característica, a equipe do zoológico continuava cuidando bem desse majestoso animal. Elefante sem tromba. Oh, no way. A baby elephant without a trunk. Imagina só, um elefante bebê sem tromba. Quando pensamos em um elefante, logo vem à mente sua tromba imponente, mas um grupo de turistas no Parque Nacional Kruger se deparou com uma cena que partia o coração. Um jovem elefante sem essa parte vital para comer e beber. A tromba é essencial para a sobrevivência do elefante, e à primeira vista, a imagem era de pura tristeza. Pensaram os turistas, mas ao observar mais de perto, ficaram maravilhados com a impressionante resiliência do animal. O filhote estava se adaptando de forma surpreendente, inclinando-se com sua tromba curta para pegar comida. Ele se tornou um verdadeiro símbolo de força e superação diante das dificuldades. Carcaça misteriosa. And that's something very important, because I believe they are experiment. Agora, a descoberta de uma estranha criatura nas profundezas de uma floresta, feita por um morador local, também deixou especialistas perplexos. Essa pequena figura humanoide, com 4 membros, dentes afiados, cavidades oculares vazias e todos os traços de um ser vivo, parecia quase um humano em miniatura. No entanto, havia uma característica bizarra que a diferenciava: asas semelhantes às de um morcego. Mesmo biólogos experientes ficaram sem respostas, levantando hipóteses de mutação, um híbrido ou algo de outro mundo. A questão continuava misteriosa e a estrutura óssea não deixava dúvidas. Essa criatura era real e nada de truques ou farsas. Cabra estranha, possuída? Você não consegue ver esse vídeo sem sentir que algo está muito errado. Uma cabra, em pé nas patas traseiras, com olhos completamente negros, parecia estar sob a influência de algo maligno, ou talvez de outra coisa completamente misteriosa. A internet logo especulou sobre possessão demoníaca, já que essas entidades são conhecidas por vagar pela noite. E aí vem mais uma cabra, fora de controle, sem mostrar nenhum sinal de angústia aparente. Seu dono estava confuso, sem entender o motivo dos gritos perturbadores. Mesmo chamando-a repetidamente, a cabra continuava berrando, levando alguns a suspeitarem que ela estivesse sofrendo de uma doença desconhecida, ou quem sabe, de algo que ainda não compreendemos. O que você acha? O que está acontecendo com essas cabras? What's wrong? What's the matter, huh? Criatura oculta e misteriosa. Um homem encontrou uma criatura bizarra escondida sob as tábuas de madeira de seu galpão. O corpo estranho era coberto de pelos encharcados em tons de preto e cinza, com uma longa cauda e patas traseiras inesperadamente palmadas, parecendo pertencer a um sapo gigante. A anomalia deixou todos perplexos. Alguns moradores sugeriram que poderia ser uma nutria, por causa dos pés palmados, mas a ausência dos dentes característicos descartou essa ideia. O proprietário acabou assustando a criatura, que fugiu, deixando sua identidade um mistério até hoje. Uma descoberta assustadora e enigmática.
pássaro bizarro. Uma caminhada comum por uma trilha se transformou em uma experiência surreal quando um homem encontrou uma criatura estranha tentando fugir. O problema? Seu tamanho descomunal a impedia de escapar facilmente. Seus pés lembravam os de uma galinha, mas como se estivesse turbinada. No entanto, o que mais intrigava era o focinho pequeno desproporcional ao seu corpo coberto de penas e pelos. Alguns acreditavam que era a reencarnação de uma criatura pré-histórica, enquanto outros achavam que poderia ser uma espécie rara e ainda não descoberta. Com poucos avistamentos após esse, a criatura continua sendo um mistério monstruoso. Lobo monstruoso. O próximo caso pode ser um dos avistamentos mais impactantes já registrados em câmera de trilha. Nos arredores de Senador Amaral, os galhos de uma floresta se moveram. Emergindo da escuridão surgiu uma criatura gigantesca, coberta de pelos negros, com um rosto que estranhamente lembrava o de um humano. Os moradores locais tinham certeza, era um lobisomem, a lendária criatura meio lobo, meio humano, que pode mudar de forma. Ele parecia estar à procura de algo e, ao não encontrar, recuou para as sombras. Os céticos insistiram que poderia ser apenas um urso preto, mas para os habitantes da região não havia dúvida. Era a figura mítica das lendas, o lobisomem, árvore flutuante. A gravidade nos mantém no chão, mas parece que essa árvore decidiu desafiar as leis da física. Dê uma olhada nessa árvore alta, que parecia estar suspensa no ar, sem tocar o chão. A pergunta que fica é, como ela consegue se sustentar assim? Os internautas lançaram várias teorias sobre o fenômeno, com alguns sugerindo que poderia ser resultado de atividades ritualísticas misteriosas na floresta, enquanto outros apostavam que o clipe não passava de uma farsa. Com tantas especulações em jogo, o verdadeiro segredo por trás dessa árvore flutuante permanece sem explicação. Chupa-cabra. Durante uma patrulha rotineira no condado de DT, Texas, um policial se deparou com algo totalmente inesperado. Sua câmera de painel capturou um breve e enigmático clipe. Uma criatura estranha, ágil e de movimentos rápidos cruzando seu caminho. À primeira vista poderia parecer um cão, mas o corpo sem pelos levantou muitas dúvidas. Isso fez com que as pessoas se perguntassem o que poderia estar à espreita em sua vizinhança. Até mesmo o policial, com anos de patrulha na região, afirmou nunca ter visto algo assim antes. A filmagem mostrou apenas uma rápida visão traseira da criatura e logo começaram as especulações. Seria o famoso chupa-cabra? Esse lendário sugador de sangue já havia sido mencionado anteriormente na área e agora mais um possível avistamento alimenta o mistério. Criatura misteriosa. Para entender essa criatura mítica, precisamos voltar a 1996, em Porto Rico. Fazendeiros de toda a ilha começaram a encontrar seus animais mortos, muitos deles completamente sem sangue. O fenômeno inexplicável deixou os donos de gado perplexos, enquanto moradores locais relataram ouvir uivos estranhos e descobriram pegadas incomuns que não correspondiam a nenhum animal conhecido na região. Esses indícios apontavam para um predador aterrorizante que os habitantes chamaram de chupa-cabra, o sugador de cabras, já que suas vítimas eram principalmente cabras. Tanto fazendeiros quanto policiais ficaram sem respostas diante do predador misterioso. Hoje, o chupa-cabra se tornou uma lenda urbana e o mistério permanece, já que ninguém conseguiu capturar uma imagem clara da criatura. Galpão de cobra. Em meio à densa floresta africana, um explorador se deparou com uma visão que desafiava o imaginável. Troncos longos e brancos que, à primeira vista, pareciam ser apenas madeira velha, mas ao se aproximar, ele percebeu que eram peles de cobra descartadas. Essas peles estendiam-se por impressionantes 21 metros, sugerindo que pertenciam a uma das maiores cobras já vistas. Embora os répteis troquem de pele para combater parasitas, o tamanho dessa troca deixou tanto o explorador quanto a internet sem palavras. Parado ali, ele tentou processar a enormidade do que acabara de testemunhar. Como você reagiria ao ver a prova de uma cobra possivelmente gigantesca? Árvore em movimento.
É de conhecimento comum que as árvores não podem se mover sozinhas, certo? Bem, este clipe parece desafiar essa ideia. Uma árvore inteira foi capturada balançando para frente e para trás, com suas raízes expostas, como se estivesse tentando se mover por conta própria. O fenômeno bizarro levou Nison a procurar especialistas, que explicaram que árvores com raízes superficiais podem balançar dessa maneira durante ventos fortes. Outro clipe curioso mostra um homem limpando a sujeira de uma raiz, quando de repente a raiz salta como um sapo. Embora pareça um mistério, há uma explicação fascinante. O homem estava colhendo uma planta asiática valiosa chamada ginseng, que segundo relatos pode pular quando colhida. Algumas pessoas até amarram cordas vermelhas nessas plantas para evitar que isso aconteça. O que você acha? Será realidade ou mito? Humanoide correndo. Enquanto dirigia pela floresta de Ohio à noite, um homem teve um encontro assustador. A princípio, ele pensou ter visto um grande veado, mas ao diminuir a velocidade do carro, viu algo muito mais estranho. Uma criatura humanoide espreitando entre a grama alta. O mais aterrorizante, ela começou a correr em direção ao carro em suas duas pernas. Assustado, o motorista pisou fundo no acelerador e fugiu rapidamente. O vídeo desse incidente ganhou muita atenção, com alguns acreditando que ele viu um caminhante de pele, uma criatura mitológica, enquanto outros acham que foi uma pegadinha. Seja o que for, uma coisa é certa, ele fez bem em sair dali rápido. A aparição fantasmagórica. Alguns aventureiros tiveram a ideia de explorar uma floresta à noite e, como esperado, encontraram mais do que barganharam. No meio da escuridão, avistaram uma garota parada em um galho de árvore, vestida de branco com cabelos soltos. Num piscar de olhos, ela estava no chão, bem na frente deles. Como ela foi tão rápida? A única explicação era que se tratava de um fantasma ou alguém com poderes sobrenaturais. Por sorte, os aventureiros conseguiram escapar ilesos e, quem sabe, aprenderam a não subestimar o mistério da floresta. Vamos falar sobre uma jovem que há 10 anos caiu de um avião e, contra todas as probabilidades, sobreviveu. Prepare-se para um relato que desafia a lógica e inspira como poucos. Existem duas histórias fascinantes sobre meninas que caíram em florestas após acidentes e, contra todas as expectativas, sobreviveram. Vamos começar pela primeira, que aconteceu em 1971. Um avião com 92 pessoas a bordo sobrevoava a imensidão do Amazonas quando foi atingido por um raio. O impacto arrancou uma das asas e a aeronave despencou de mais de 3 quilômetros de altura, caindo diretamente na densa floresta tropical. Equipes de resgate foram mobilizadas, mas o cenário era desolador. A chuva apagou qualquer sinal de fogo no solo e a copa das árvores ocultava completamente os destroços, tornando impossível localizar o avião pelo ar. A tragédia parecia não ter sobreviventes e as buscas começaram com pouca esperança. Mas o impossível aconteceu. Juliane, uma jovem alemã de 17 anos, milagrosamente sobreviveu à queda. Ela despertou um dia após o acidente, ferida, sem óculos e cercada pela selva hostil. Mesmo com dificuldades para enxergar e debilitada pela queda, ela deu um passo de cada vez, seguiu um riacho, alimentando-se do que podia identificar como comestível, lutando para sobreviver. Após 9 dias exaustivos, quando suas forças estavam praticamente esgotadas, Juliane foi encontrada por moradores locais. Eles a resgataram, cuidaram de seus ferimentos e a levaram para a cidade, onde ela conseguiu se recuperar e retornar à sua vida normal. No entanto, nem todas essas histórias têm um final tão rápido. Há relatos de outro caso semelhante, no qual uma menina sobreviveu a um acidente de avião em uma floresta remota. Ela passou anos sozinha, até ser encontrada por caçadores 10 anos depois. Um testemunho impressionante da força humana em situações extremas. A história de pessoas que sobreviveram isoladas da sociedade sempre nos fascina. E os casos de crianças que cresceram na natureza, muitas vezes criadas por animais selvagens, são tão incríveis quanto desconcertantes.
Enquanto Juliane lutou para voltar à civilização o mais rápido possível, outras histórias, como a de John Sebunya, de Uganda, seguem um rumo totalmente diferente. John tinha apenas 4 anos quando presenciou uma briga terrível entre seus pais. Aterrorizado, ele fugiu para a floresta, onde desapareceu por tanto tempo que todos acreditaram que ele estava morto. 3 anos depois, um morador local, enquanto recolhia lenha, encontrou algo surpreendente: um grupo de macacos, e entre eles, John. Os macacos o haviam acolhido como parte da matilha e o criaram como um dos seus. Quando foi resgatado, John se movia de 4, subia em árvores com agilidade e não falava. Integrado à vida selvagem, ele teve dificuldades para se adaptar novamente à aldeia, mas com esforço, aprendeu a falar e a viver entre os humanos novamente. Mais tarde, contou que os macacos lhe ensinaram tudo sobre sobrevivência, como encontrar comida, subir em árvores e viver na floresta. Outro caso impressionante é o de Marina Chapman, que em 1954 foi sequestrada de sua aldeia na América do Sul e abandonada na selva colombiana com apenas 5 anos de idade. Sozinha e vulnerável, foi acolhida por macacos prego que a toleraram como parte do grupo. Durante 5 anos, ela sobreviveu comendo frutas, raízes e bananas, dormindo em ocos de árvores e aprendendo a caçar como eles. Embora os macacos não a alimentassem diretamente, ela conseguiu ganhar a confiança deles, que passaram a tratá-la como uma igual. Quando Marina foi encontrada por caçadores, ela precisou se reintegrar à sociedade, mas manteve habilidades únicas, como a incrível capacidade de subir em árvores. Apesar de muitos desacreditarem sua história, testes realizados confirmam que os detalhes são verdadeiros. Marina ainda sente uma forte conexão com a natureza, mesmo décadas depois. Por fim, temos o caso de Shamdel, um garoto encontrado nas selvas da Índia em 1972. Criado entre lobos desde o nascimento, Shamdel vivia como um deles, cercado por predadores perigosos. Sua história é uma das mais enigmáticas e prova o quão resiliente pode ser o espírito humano, mesmo em circunstâncias inimagináveis. Essas histórias são um lembrete fascinante do instinto de sobrevivência e da complexa relação entre humanos e o mundo selvagem. Qual dessas vidas extraordinárias mais te impressionou? Shamdel não era apenas parte de uma matilha de lobos, ele parecia um deles, com dentes afiados como os de um predador e hábitos completamente selvagens. As pessoas que o encontraram relataram que ele caçava frangos e galinhas com a mesma habilidade de um lobo. Além disso, tinha um comportamento peculiar, comia terra e demonstrava um desejo incomum por sangue. Shamdel liderava e se comunicava com os lobos como um verdadeiro membro da matilha e era aceito por eles como igual. Embora tenha sido resgatado da selva, sua reintegração à sociedade foi quase impossível. Ele nunca conseguiu aprender a falar, embora tenha dominado alguns sinais de linguagem com a ajuda de sua cuidadora, a Madre Teresa. Mas mesmo com todo o esforço, Shamdel permaneceu preso entre 2 mundos, meio humano, meio selvagem. Após 13 anos longe da natureza, ele faleceu, deixando para trás a história de um menino lobo que jamais pôde voltar completamente ao que chamamos de civilização. Outro caso impressionante é o da garota lobo do México. A história conta que, em 1845, nos arredores de San Felipe, os moradores começaram a notar uma matilha de lobos caçando rebanhos e cuidando de uma criança humana. A menina andava de 4, rosnava e se misturava aos lobos, agindo como se fosse um deles. Sempre que as pessoas tentavam se aproximar, a matilha desaparecia na floresta, protegendo a garota. Um ano depois, os moradores conseguiram capturá-la, mas ela era completamente selvagem. Suas unhas eram como garras, seus dentes afiados e ela só uivava, incapaz de falar. Após sua captura, a menina conseguiu fugir e voltou para os lobos. Ao longo dos anos, foi vista várias vezes, liderando o que parecia ser sua própria pequena matilha. Seu destino final permanece um mistério, mas até hoje ela é lembrada como a enigmática Menina Lobo. Por fim, temos uma história ainda mais recente e intrigante. Em 2007, no Camboja, uma garota foi encontrada na floresta em condições semelhantes. No entanto, o mistério sobre quem ou o que a criou na natureza torna essa história ainda mais confusa. A linha entre lenda e realidade parece se borrar quando exploramos esses relatos.
Mas uma coisa é certa, o instinto humano de sobrevivência é tão poderoso quanto as histórias que ele inspira. Uma jovem a encontrou por acaso, e sua aparência selvagem imediatamente chamou atenção. A garota, que mais parecia um Mowgli da vida real, caminhava com as costas curvadas e não falava, emitindo apenas sons que lembravam rugidos ou mugidos de animais. A notícia se espalhou rapidamente por todo o país e logo descobriram que se tratava de Chom Jin, uma garota vietnamita que havia desaparecido 18 anos antes. Seus pais apareceram e a levaram para casa, dando início a um difícil processo de readaptação. No entanto, os desafios foram enormes. Ela não falava por anos, evitava contato visual, dormia em celeiros ou galinheiros e recusava comida comum. Além disso, tinha medo de multidões e, em várias ocasiões, fugiu de casa para retornar à selva, mas acabava voltando. Apesar dos esforços, ela nunca conseguiu se reintegrar totalmente à sociedade. Especialistas que investigaram o caso discordam sobre o que realmente aconteceu. Alguns acreditam que ela viveu na selva por quase 20 anos, enquanto outros sugerem que sua estadia foi bem mais curta, talvez cerca de 1 ano. Há até quem diga que ela nunca viveu na natureza, mas foi mantida em cativeiro sob condições abusivas e conseguiu escapar por milagre. Independentemente da verdade, uma coisa é certa: sua sobrevivência, seja na selva ou em outro lugar, é um testemunho impressionante da resistência humana diante das adversidades. Prepare-se para mergulhar em 2 histórias fascinantes de sobrevivência, cheias de perigo, resiliência e um toque de sorte que fez toda a diferença. Yossi Ginsberg e o Inferno na Amazônia. Em 1981, Yossi Ginsberg, movido pela curiosidade e desejo de aventura, decidiu explorar a densa e enigmática floresta amazônica. Junto a 3 companheiros, ele partiu em busca de tribos desconhecidas e novos horizontes. Porém, a jornada tomou um rumo inesperado e assustador. Durante a descida de um rio caudaloso, Yossi e o fotógrafo Kevin Gale se separaram após um acidente. Kevin foi resgatado por pescadores locais poucos dias depois, mas Yossi ficou à mercê da floresta. Foram 3 semanas de puro pesadelo. Ele enfrentou ataques de predadores, desviou de uma onça feroz, sofreu com picadas de grandes formigas vermelhas e cupins, quase se afogou em um pântano e precisou se alimentar do que a selva podia oferecer. O cenário era de extremo desespero, mas Yossi resistiu. Finalmente foi encontrado por uma equipe de busca liderada por Kevin, exausto e à beira da morte. Após 3 meses de recuperação no hospital, Yossi voltou à sua vida e sua história inspirou o filme Jungle, com Daniel Radcliffe no papel principal. Agora imagine um cenário completamente diferente, o vasto e solitário oceano. Em janeiro de 1982, Stephen Callahan decidiu navegar sozinho de barco das Ilhas Canárias até Antígua, no Caribe. A viagem parecia promissora, mas a sorte virou quando, poucos dias depois, uma tempestade poderosa destruiu sua embarcação. Stephen conseguiu se salvar em uma pequena jangada inflável, projetada para 6 pessoas, mas que mal permitia que ele se deitasse. Os recursos eram escassos: mapas náuticos, um arpão, 3 destiladores solares, um saco de dormir e um livro irônico sobre sobrevivência em alto mar. Sem controle sobre a jangada, ele ficou à mercê das correntes, tentando calcular sua posição com um instrumento improvisado. A luta pela sobrevivência durou semanas, com Stephen enfrentando fome, sede e o isolamento brutal das águas intermináveis. 2 situações extremas que nos fazem refletir. O que é mais aterrorizante? Enfrentar os perigos implacáveis da Amazônia ou o desespero do oceano aberto? Enquanto Yossi desafiou os perigos da selva, Stephen encarou a solidão e a vastidão do Atlântico. Ambas as histórias são provas da incrível capacidade humana de sobreviver quando tudo parece perdido. Prepare-se para mais uma jornada de resistência e determinação que desafia os limites humanos. Para sobreviver à fome, Stephen Callahan se tornou um caçador improvisado. Pescava peixes e aves, comendo-os crus ou quase secos pelo sol abrasador. Para matar a sede, dependia da água da chuva e de um dessalinizador improvisado, até que ele também falhou. Mas os desafios iam além da fome e da sede. Um tubarão atacou parte de sua jangada. Um grande peixe escapou no último segundo. Seu arpão quebrou e ele até foi envenenado pela tinta que descascava
cava da jangada, contaminando sua água potável. Em meio a 75 dias de puro tormento, Stephen quase perdeu a sanidade. Mas então, um milagre. Sua jangada finalmente alcançou a costa da ilha Marie Galante, no Caribe. No dia seguinte, foi resgatado por pescadores. Ele sobreviveu ao impossível, cruzando o Atlântico em condições devastadoras. Embora tenha perdido 20 quilos, estivesse queimado, coberto de feridas e mentalmente abalado, ele se recuperou e transformou sua provação em aprendizado, patenteando invenções que aprimoraram equipamentos de salvamento no mar. No coração do Equador ocidental da África, você encontra a República Democrática do Congo, um país vasto coberto por mais de 2.300.000 quilômetros quadrados. Cerca de um quarto desse território é dominado por densas florestas tropicais, um verdadeiro enigma de mistérios não resolvidos. Neste vídeo emocionante, mergulhe nas descobertas mais incríveis já feitas no Congo. Em todas as culturas do mundo, existem histórias que relatam as façanhas de grandes homens. Você acha que essas histórias seriam apenas metáforas da coragem humana? Moradores de assentamentos próximos às densas florestas do Congo relatam ouvir ruídos misteriosos vindos da selva, descritos como gritos abafados de criaturas de outro mundo. Intrigados e determinados a desvendar a origem desses sons assustadores, os congoleses organizaram uma expedição. No entanto, nem mesmo as tecnologias científicas mais avançadas conseguiram resolver o enigma. Restou aos cientistas formular diversas hipóteses para explicar o fenômeno. Uma teoria sugere que o som estranho poderia ser causado pelo movimento das placas litosféricas, servindo como um presságio de terremotos. Contudo, esses ruídos têm sido ouvidos com frequência por muitos anos, sem que terremotos tenham ocorrido na região. Outras hipóteses apontam para anomalias naturais, ou até mesmo para bases militares secretas escondidas na selva impenetrável, mas essas teorias carecem de evidências concretas. Assim, o mistério das selvas do Congo permanece sem solução. Talvez esses sons assustadores sejam gerados por uma espécie desconhecida, ainda a ser descoberta. O recorde atual de comprimento entre as cobras vivas pertence à anaconda colombiana, que pode atingir impressionantes 11,5 metros. No entanto, há cerca de 60 milhões de anos, nosso planeta abrigava um réptil ainda maior, agora extinto, chamado Titanoboa, que podia chegar a 14 metros de comprimento. Mas e se essas criaturas pré-históricas não tivessem desaparecido completamente e ainda vivessem entre nós? Em 1959, o piloto belga Coronel Remy Van Lierde teve uma experiência extraordinária. Enquanto sobrevoava Katanga, no então Congo belga, ele avistou uma cobra gigantesca. Surpreso, ele descreveu a criatura como tendo uma cabeça marrom branca com cerca de 90 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura, enquanto o corpo total da serpente media cerca de 15 metros. Nunca antes ele havia visto algo semelhante. Intrigado, Van Lierde decidiu manobrar seu helicóptero para sobrevoar a cobra várias vezes, permitindo que seu assistente capturasse imagens da criatura. As fotografias geradas deixaram especialistas perplexos. Alguns acreditam que o coronel pode ter encontrado uma nova espécie de cobra, ainda desconhecida. Outros até sugerem que ele tenha registrado um sobrevivente da Titanoboa, insinuando que esses antigos répteis poderiam ter conseguido sobreviver até os dias atuais, escondidos nas profundezas das florestas inexploradas. A República Democrática do Congo é extremamente rica em metais preciosos e minerais, mas esses vastos recursos não beneficiam a população local. A maioria das pessoas vive em extrema pobreza, uma realidade que se arrasta há mais de um século. No início do século XX, o Congo foi transformado em uma colônia pessoal do rei belga Leopoldo II, onde a extração de borracha era intensamente explorada às custas dos congoleses, que eram forçados a trabalhar em condições desumanas. Mais de 100 anos se passaram, mas pouco mudou. Hoje, o Congo é um dos maiores produtores de cobalto, um mineral essencial na fabricação de baterias de íon de lítio para smartphones e outros dispositivos. Em 2022, o país produziu 111 mil toneladas de cobalto, de um total global de 166 mil toneladas. Apesar dos lucros significativos dessa mineração, que vão para o governo e empresas estrangeiras, os trabalhadores locais, incluindo mulheres
mulheres e até crianças, alguns com apenas 5 anos, enfrentam condições perigosas nas minas. O cobalto é altamente tóxico, mas com o desemprego em níveis alarmantes, muitos congoleses arriscam sua saúde para conseguir qualquer tipo de renda. Mesmo diante dos riscos, essas pessoas se agarram a qualquer oportunidade de trabalho, já que para elas é uma questão de sobrevivência. A República Democrática do Congo é famosa por sua impressionante biodiversidade, abrigando uma rica variedade de animais e plantas. Entre seus habitantes mais fascinantes estão os gigantescos besouros Golias, pertencentes à família dos escaravelhos. Esses insetos colossais podem atingir até 116 milímetros de comprimento e pesar quase 100 gramas, o que os torna os besouros mais pesados do mundo. O gênero dos besouros Golias inclui 5 espécies, 4 delas encontradas na África Equatorial e uma no sudeste do continente. A cor desses besouros varia de acordo com a espécie, mas todas exibem um padrão distinto de preto e branco sobre as asas. Esse padrão ajuda os besouros a regular a temperatura corporal necessária para o voo. Os machos se destacam por possuírem um chifre na cabeça, ausente nas fêmeas, que por sua vez têm uma cabeça em forma de pá, ideal para cavar o solo onde depositam seus ovos. As larvas dos besouros Golias se alimentam principalmente de humus, mas às vezes podem consumir até mesmo outras larvas menores. Durante o desenvolvimento, as larvas crescem até 15 centímetros e podem pesar até 110 gramas antes de se transformarem em pupas, enterrando-se no solo. Quando atingem a fase adulta, esses besouros costumam viver nas copas das árvores, descendo ao solo apenas em busca de alimento ou para depositar seus ovos. Virunga, um dos parques mais antigos do Congo, abrange uma vasta área de 7.800 km², conhecida por sua biodiversidade rica e ecossistema único. Entre os habitantes mais ilustres do parque estão os gorilas da montanha, uma espécie em extinção que é considerada o talismã da região. A origem desses majestosos animais está envolta em uma lenda fascinante de 3.000 anos. Segundo a lenda, o terceiro governante do Reino de Israel descobriu depósitos de diamantes em um território que se assemelha à atual República Democrática do Congo. Encantado pelo brilho dessas pedras preciosas, ele ordenou a extração dos diamantes. No entanto, a notícia dessa descoberta logo se espalhou, e algumas pessoas tentaram explorar secretamente essas riquezas. Quando o rei Salomão descobriu, ele ordenou que os depósitos fossem protegidos. Seus assistentes, em resposta, criaram um plano engenhoso, começaram a cruzar diversas espécies de primatas até desenvolverem os gorilas da montanha, que passaram a habitar as áreas dos depósitos de diamantes. Esses gorilas, ferozes e protetores, não permitiam que estranhos se aproximassem de suas terras, garantindo a segurança dos preciosos minerais. Graças a essa estratégia, as joias do Congo permaneceram escondidas e protegidas por muito tempo. As lendas contadas pelos moradores das vilas próximas ao Lago Tele, na bacia do rio Congo, sobre um monstro gigante chamado Mokele Mbembe, despertaram a curiosidade de muitos pesquisadores. Vários tentaram encontrar essa criatura misteriosa na esperança de provar a existência de criptídeos, mas todos falharam. Segundo as histórias congolesas, Mokele Mbembe é um animal herbívoro de grande porte que se alimenta exclusivamente de uma espécie específica de liana. Embora não seja agressivo por natureza, é capaz de se defender quando necessário. Essa criatura esquiva vive escondida e teme os humanos, o que a torna ainda mais difícil de ser encontrada. As descrições do Mokele Mbembe variam. Alguns dizem que ele se parece com um elefante ou rinoceronte, enquanto outros, que afirmam tê-lo visto, dizem que tem um longo pescoço e uma cor marrom acinzentada. Essa última descrição levou alguns a sugerirem que Mokele Mbembe poderia ser um dinossauro sobrevivente, possivelmente um Sauroposeidon, que teria se adaptado à vida moderna, evitando o contato com os humanos ao se refugiar nas profundezas da selva. Enquanto isso, os gorilas da montanha no leste do Congo, que vivem exclusivamente nas florestas ao redor das montanhas vulcânicas de Virunga, em Ruanda, enfrentam ameaças crescentes. Antes da eclosão da guerra civil em Ruanda, esses animais estavam relativamente seguros, mas o conflito reduziu drasticamente sua população. As autoridades congolesas, reconhecendo o perigo de extinção, implementaram medidas para proteger os gorilas dos caçadores furtivos, criando 2 áreas nacionais protegidas.
vidas. No entanto, os guardas florestais que protegem essas áreas enfrentam constantes ataques de caçadores furtivos. Em 2020, 13 guardas foram mortos e em 2021, 6 voluntários de uma organização de defesa animal americana também perderam suas vidas. Preocupados com essa situação, um grupo de defensores decidiu salvar alguns gorilas da montanha, embarcando em uma expedição nas selvas do Congo. As florestas tropicais do Congo, repletas de perigos, incluindo caçadores furtivos, obrigaram o grupo a buscar a ajuda de 2 guardas florestais locais que conheciam bem a área e estavam armados. Imagine o medo que sentiram ao se aventurar nessas florestas desconhecidas, mas apesar disso, seguiram firmes em sua missão. Após percorrer dezenas de quilômetros pela selva e pelo rio, finalmente encontraram sinais dos gorilas. Graças à coragem desses guardas e voluntários, os gorilas foram resgatados e levados para uma reserva onde estarão seguros. Os pterossauros, ou lagartos voadores, habitaram nosso planeta desde o final do período Triássico até o final do Cretáceo, quando se acredita que foram extintos há mais de 66 milhões de anos. Mas, e se essa extinção não for total e alguns indivíduos ainda sobreviverem até os dias de hoje, essa possibilidade ganha força com os relatos intrigantes dos moradores das aldeias próximas à bacia do rio Congo. Eles falam de uma criatura aterrorizante, semelhante a um lagarto alado que vive nas regiões pantanosas e fluviais. Essa criatura, conhecida como Congamato, é descrita como um predador mortal que ataca pescadores e até mata moradores. O mundo ocidental ouviu falar do Congamato pela primeira vez em 1923, após a publicação do livro África Encantada, escrito pelo naturalista, etnólogo e antropólogo britânico Frank Melland. Durante suas expedições ao norte da Rodésia, Angola e Congo Belga, Melland coletou relatos de vários moradores locais sobre essa criatura assustadora. Intrigado, ele decidiu investigar e ficou surpreso ao perceber que os habitantes de 3 regiões diferentes descreviam o mesmo ser, uma criatura voadora com asas de pelo menos 2 metros, muito semelhante a um pterossauro. Mas como isso seria possível se esses répteis voadores supostamente desapareceram há milhões de anos? Embora Melland tenha levado a sério os relatos, a possibilidade de que um pterossauro ainda exista hoje levanta questões fascinantes. Afinal, essas criaturas antigas poderiam ter sobrevivido em áreas remotas e inexploradas do planeta? Ou será que tudo isso não passa de uma lenda criada para assustar? Ninguém sabe ao certo, mas o mistério continua a alimentar a imaginação de muitos. Além dessas histórias enigmáticas, a República Democrática do Congo também enfrenta uma realidade preocupante em termos de saúde pública. O país é assolado por uma série de doenças perigosas, como sarampo, poliomielite e novos vírus emergentes. Em 2021, os médicos descobriram uma infecção desconhecida que se manifestava com sintomas de febre hemorrágica. No entanto, a ameaça mais grave que já atingiu o Congo foi o vírus Ebola, registrado pela primeira vez em 1976. O Ebola é letal, com uma taxa de mortalidade que varia de 25% a 90%. E continua a causar surtos periódicos no país, apesar da existência de uma vacina. Vários fatores contribuem para a alta incidência de doenças no Congo, incluindo o clima quente, a falta de saneamento básico, a escassez de água potável e um sistema de saúde extremamente deficiente. A medicina no Congo é subdesenvolvida e mal equipada para lidar com as necessidades da população, com falta de medicamentos, vacinas e até de profissionais de saúde qualificados. A precária situação econômica do país só piora as coisas, tornando o acesso a cuidados médicos de qualidade um privilégio para poucos. A saúde pública no Congo é uma preocupação global, pois os vírus e doenças do país podem se espalhar para outras partes do mundo. Como resultado, algumas nações ocidentais e europeias têm se empenhado em fornecer assistência ao país, enviando medicamentos e outros suprimentos necessários para tentar conter essa crise de saúde. A África, com suas vastas paisagens e culturas fascinantes, sempre atraiu a atenção de exploradores e pesquisadores de todo o mundo. Entre eles estava o italiano Attilio Gatti, um escritor, cineasta e aventureiro que se destacou por suas expedições ao continente africano. Em 1927, Gatti foi enviado ao Egito para tratamento, mas acabou se apaixonando pelo continente. Ao longo de suas viagens, ele não apenas filmou documentários e escreveu livros sobre a natureza
natureza e os habitantes locais, mas também liderou 11 expedições entre 1922 e 1947. Durante esse período, ele acumulou uma impressionante coleção de 40 mil fotografias e escreveu 30 livros sobre a África. Gatti era destemido e curioso, estabelecendo bons relacionamentos com diversas tribos. Os aborígenes compartilharam com ele seus modos de vida, rituais e até o levaram em caçadas. Em uma de suas expedições, ele se aventurou na parte ocidental do Congo com o objetivo de explorar a misteriosa caverna de Kavina. Apesar dos perigos, Gatti era apaixonado por suas aventuras e não hesitou em descer pelas passagens estreitas da caverna. Lá, ele encontrou uma cena macabra, restos humanos cercados por cobras e aranhas. Embora os ossos não tenham sido identificados, as lendas locais sugerem que um espírito maligno habitava a caverna, embora seja mais provável que o local tenha sido usado como cemitério. Além das aventuras de Gatti, o Congo é também lar dos pigmeus Baka, uma comunidade nômade que vive no norte do Congo, sudeste de Camarões, norte do Gabão e sudoeste da República Centro-Africana. Os Baka, conhecidos por sua baixa estatura, com homens adultos medindo em média 1,45 m, levam um estilo de vida nômade, construindo acampamentos temporários enquanto caçam e coletam alimentos. Eles utilizam lanças e flechas envenenadas na caça, pescam com plantas venenosas e coletam mel. Os Baka acreditam no espírito da floresta, Jengi, que os guia e protege durante as caçadas, e realizam rituais de agradecimento após caçadas bem-sucedidas. Outro fenômeno interessante no Congo é a descoberta de ouro na província de Kivu do Sul. Quando os moradores locais descobriram que o Monte Lurika era rico em ouro, a região rapidamente se transformou em um frenesi de mineração, com pessoas de toda a área trabalhando para extrair o precioso metal. Jornalistas de várias partes do mundo documentaram a corrida pelo ouro, mostrando que, mesmo após uma mineração primitiva, a montanha produzia entre 60% e 90% de ouro. Essa descoberta trouxe esperança para muitos, embora o governo congolês tenha rapidamente assumido o controle, proibindo a entrada na área e recolhendo o ouro extraído. Apesar dessas riquezas, o Congo continua sendo um dos países mais pobres do mundo, com uma população que enfrenta dificuldades extremas. Na densa selva congolesa, outra ameaça assombra os moradores locais, as aranhas gigantes conhecidas como Jbafofi. Estas criaturas monstruosas, que podem atingir até 2,5 metros de comprimento, cavam tocas no chão, cobrem-nas com folhas e tecem teias quase invisíveis para capturar suas presas. Embora as histórias sobre essas aranhas possam parecer fantásticas, os relatos de encontros com elas vêm não apenas de moradores locais, mas também de turistas. Biólogos, no entanto, permanecem céticos quanto à existência de aranhas tão grandes, desafiando a veracidade dessas histórias. O darwinismo ganhou popularidade como uma teoria da origem do homem após a publicação, em 1859, do livro A Origem das Espécies, por Charles Darwin. Segundo Darwin, nossos antepassados eram primatas que passaram por um longo processo evolutivo. Ao longo do tempo, o darwinismo encontrou tanto defensores quanto críticos. Hoje, o número de adeptos dessa teoria tem diminuído, principalmente devido a diversas inconsistências. Mesmo sem entrar em detalhes científicos, muitas pessoas ainda questionam por que a evolução teria durado tanto tempo e aparentemente parado de repente. Mas será que parou mesmo? Chimpanzés inteligentes do Congo têm feito os cientistas reconsiderarem essa questão. Esses primatas, que vivem no norte do país, parecem ter avançado significativamente na escala evolutiva. Embora não possam ser comparados diretamente aos humanos, eles se distanciaram de outros membros da sua espécie de maneira impressionante. É difícil de acreditar,
Mas esses chimpanzés criaram suas próprias ferramentas. Durante 12 anos de observação, os cientistas perceberam que esses macacos formaram grupos com base em seus níveis de inteligência e aprenderam a usar ferramentas específicas para diferentes tarefas. Por exemplo, para capturar formigas, eles escolhem gravetos com o comprimento exato para cada formigueiro, e para quebrar caracóis e tartarugas, utilizam pedras que funcionam como raladores. Além disso, esses chimpanzés têm uma variedade de sons e gritos que os diferenciam de seus congêneres. Talvez esse grupo de primatas seja a prova de que a evolução ainda está em andamento. No início de 2023, um vídeo que se tornou viral na internet gerou um grande debate. Na filmagem, duas pedras do Congo parecem gerar faíscas sem nenhum atrito aparente, algo que muitos compararam ao fictício Vibranium das histórias da Marvel. Este mineral congolês, assim como o Vibranium, seria extremamente forte e leve, despertando o interesse de todos. No entanto, especialistas acreditam que a superpotência elétrica das pedras é uma farsa. Segundo geólogos, não existe na natureza um material com a estrutura molecular necessária para armazenar ou liberar carga elétrica, o que significa que essas pedras não seriam capazes de produzir nem mesmo uma pequena quantidade de eletricidade. Há milhões de anos, a Terra era habitada por dinossauros, muitos dos quais se tornaram os ancestrais dos animais que conhecemos hoje. Entre eles, existiam baleias com 4 patas e enormes répteis. Embora esses gigantes tenham desaparecido há muito tempo, há quem acredite que alguns deles ainda sobrevivem em regiões remotas e de difícil acesso. No Congo, os moradores acreditam que o Lago Likwala abriga um verdadeiro monstro chamado Maham. Descrito como uma criatura que se assemelha aos crocodilos modernos, o Maham supera qualquer um deles em tamanho, chegando a impressionantes 15 metros de comprimento. Imagine o que um réptil desse porte seria capaz de fazer. Não é à toa que os habitantes locais temem encontrá-lo. Segundo os aborígenes, o Maham é um monstro raro, praticamente impossível de se deparar. No entanto, se alguém tiver o infortúnio de encontrá-lo, o réptil atacará imediatamente, tornando a fuga impossível. Por isso, os moradores evitam se aproximar do lago. Alguns acreditam que o Maham possa ser uma espécie sobrevivente de um antigo e misterioso réptil, resquício de uma era esquecida. Recentemente surgiram informações na web sobre uma descoberta emocionante no Congo, um cemitério de dinossauros. O achado foi feito acidentalmente por moradores locais, que ficaram intrigados ao encontrar enormes ossos brancos, claramente de animais muito maiores do que qualquer coisa que se veja hoje em dia. Imediatamente, eles alertaram os arqueólogos sobre a descoberta. Os cientistas, não querendo perder essa oportunidade, rapidamente se deslocaram para o Congo e iniciaram as escavações. Embora o trabalho esteja em andamento, ainda não há muitos detalhes sobre os resultados encontrados até agora. A área ao redor do rio Congo é notoriamente preservada, com condições naturais que se mantiveram relativamente estáveis por dezenas de milhões de anos, sem grandes mudanças provocadas por terremotos ou inundações. A vegetação e a água sempre estiveram presentes, tornando-a um excelente habitat ao longo dos milênios. Essa descoberta não só permitirá aos cientistas obter informações sobre as espécies de dinossauros que uma vez habitaram a região do Congo, mas também pode levar à identificação de novas espécies de animais pré-históricos que nunca foram documentadas anteriormente. De acordo com as lendas, nas profundezas da densa e inacessível selva do Congo, esconde-se uma antiga cidade, erguida por uma civilização altamente desenvolvida que buscava viver em total isolamento do mundo exterior. Esses antigos habitantes dominavam segredos da região e possuíam tecnologias avançadas, desconhecidas por qualquer outra cultura na Terra. A cidade misteriosa, construída com um metal extremamente forte e desconhecido, estava bem camuflada devido à sua localização em uma floresta impenetrável. Os arqueólogos acreditam que as ruínas dessa cidade escondem artefatos preciosos que poderiam revelar mais sobre essa civilização enigmática e suas tecnologias. No entanto, apesar dos esforços contínuos para encontrar o local, ainda não obtiveram sucesso. Ao longo das gerações, rumores sobre a existência dessa civilização avançada continuam a circular, mas os locais que supostamente conhecem a localização da cidade preferem guardar
guardar o segredo. Quem sabe um dia este lugar será descoberto e poderemos desvendar os mistérios dessa antiga civilização. Enquanto isso, um outro enigma megalítico é Stonehenge, localizado no Vale de Salisbury, na Inglaterra. Este complexo, com um diâmetro de cerca de 115 metros e composto por gigantescas pedras, continua envolto em mistérios. O monumento é composto por anéis de sarcens verticais e pedras azuis menores, com lintéis horizontais conectando os megálitos. Stonehenge está alinhado com o nascer do sol no solstício de verão e o pôr do sol no solstício de inverno. Estima-se que foi construído há cerca de 5.100 anos. Pesquisas recentes revelaram que as pedras menores foram trazidas do país de Gales, enquanto as maiores possuem uma composição semelhante às pedras do platô africano. Isso levou alguns estudiosos a sugerir que os megálitos poderiam ter sido importados do Congo. Embora a falta de navios na época torne essa hipótese difícil de explicar, o mistério de como essas pedras chegaram a Stonehenge ainda persiste. E aí, pessoal, o que acharam dessa incrível descoberta no coração do Congo? Se os cientistas estão de mãos atadas, o que mais podemos esperar dessa tribo com habilidades sobrenaturais? Deixe seu like se você também está impressionado. E não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades e mistérios que exploramos por aqui. E lembre-se, a verdade está lá fora e nós estamos aqui para desvendá-la. Até a próxima aventura e, como sempre, mantenha o espírito curioso.